Meus irmãos, falar de primícias é muito bom, não é? Que bom é que essa igreja aqui é uma igreja que se preocupa com estes aspectos importantes da nossa fé. A igreja nasceu nas primícias, não é? Nasceu nas primícias. É interessante quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, Jesus ele morreu na Páscoa, na sexta-feira, e no sábado começou a festa dos pães ázimos, os pães sem fermento. E já no domingo é as primícias, tudo uma coisa atrás da outra. Só que aquela primícia foi, de fato, a ressurreição de Jesus e o molho que ele levou ao Pai. Importante isso. O sumo sacerdote recebia o molho naquele dia chamado de o oitavo dia. Mas a semana só tem 7 dias. Pois bem, o oitavo era o primeiro dia da semana, o dia depois do sábado, né? Que vem a ser o nosso Dominus Day, o dia do Senhor, domingo, em português. E em inglês o título não ficou lá muito bom, não, né? Dia do Sol. Mas se nós interpretarmos como Sol da Justiça, aí vem a ser o dia do Senhor também. Mas em português o latim ficou um pouco mais com a ideia bíblica, né? De o dia do Senhor. É interessante notar isso na Escritura Sagrada. E eu quero convidá-los a dar uma olhadinha em alguns textos bíblicos que eu vou mencionar rapidamente. Nós temos no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 14, uma expressão, Deus dizendo: 3 vezes no ano me celebrareis festas. As primícias, no caso da ressurreição de Jesus, está dentro do primeiro dia, porque os judeus celebravam 3 festivais em Jerusalém. Eles iam a Jerusalém, muitos iam de longe, faziam essa viagem anualmente e ficavam para as 2 festas da primavera, a Páscoa e o Pentecoste. Então, a Páscoa ocorria no dia 14 do mês de Nisan. Jesus cumpriu tudo isto à risca. Ele veio para cumprir as Escrituras. Como o cordeiro da Páscoa tinha que ser separado para o sacrifício 4 dias antes, Jesus desaparece 4 dias antes. Está escondido em algum lugar. E até surge em Jerusalém um grupo de gregos querendo ver Jesus, mas Jesus não estava disponível. Nem sabemos se ele recebeu aqueles gregos, porque eles falaram com Filipe, Filipe falou com André, e ambos foram dizer a Jesus, e Jesus reagiu de um modo muito estranho. Ele disse: a minha alma está profundamente triste. Parece que eu vou morrer. Mas o que eu vou dizer? Fugir desta hora, eu vim para esta hora. Eu vim para esta hora. E ele diz ao Pai: Pai, glorifica o teu nome. Jesus estava dando ao Pai um cheque em branco, assinando, a vida dele estava ali. E o Pai responde: já glorifiquei o meu nome, vou glorificá-lo uma vez mais. Deus estava dizendo: meu filho, não há outro caminho, você tem que ir até o fim. E Jesus, meus irmãos, na véspera da sua, aliás, na noite em que ele foi preso lá no Getsemane, ele orou ao Pai 3 vezes, com as mesmas palavras: Pai, se possível, passe de mim este cálice.
Mas o cálice não podia ser passado. E ele responde: contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Estava realmente decidido o fim. E ele é preso e vai para a cruz como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é qualquer tipo de sacrifício. Aquele era o sacrifício perfeito uma vez por todas. Chega de derramamento de sangue de animais. Agora o próprio Filho de Deus entrega a sua vida num sacrifício único, perfeito, porque ele era perfeito. Meus irmãos, o Cordeiro da Páscoa tinha que ser perfeito. Havia sacerdotes com conhecimento da anatomia do animal. O animal era examinado. Se tivesse alguma coisa estranha no corpo, algum caroço, alguma coisa estranha, não poderia ser oferecido a Deus, porque tinha que ser perfeito. E Jesus era perfeito. Há uma verdade tão linda na Bíblia, tão linda, que o menino nos nasceu, o filho nos foi dado. O menino nasceu. O menino Jesus nasceu. O filho não nasceu. O filho sempre existiu, ele é eterno. Encarnou-se no menino Jesus. E é por isso que em Maria não havia semente adâmica, não havia semente de pecado. Maria deu à luz a uma criança sem o pecado adâmico. Por isso Jesus é chamado de um novo Adão. O primeiro homem pecou, mas o segundo homem não pecou. Jesus era perfeito. E, meus irmãos, quando ele ressuscita, esse é um ponto importante. A Bíblia diz, lá em Mateus, capítulo 27, versículos 52 e 53, que depois da ressurreição, olha, o detalhe importante, né? Jesus é a primícia dos que ressuscitam. Não na ressurreição como aquela de Lázaro e de outros, mas a ressurreição para uma vida que nunca mais vai morrer. Lázaro morreu. Aquele jovem, lá à porta da cidade de Naim, também morreu. Mas Jesus ressuscitou com o corpo glorificado. Quem vai a Jerusalém sempre visita o local onde Jesus celebrou a ceia, onde os discípulos oraram e ficaram esperando o dia de Pentecoste. E a gente percebe que aquelas paredes são imensas, muito largas, cerca de 1 metro de espessura. Jesus entrou, não pela porta, passou pela parede, sem amarrotar a roupa. Coisa linda. Um dia teremos um corpo semelhante ao dele. É com esse corpo que Jesus ressuscita, que nunca mais envelhece, que aparece e desaparece, que não está sujeito às leis físicas. E quando Jesus aparece, primeiramente às mulheres, ele diz a uma delas: não me toques, que ainda não subi ao Pai. No dia da ressurreição, alguma coisa Jesus deveria fazer antes de poder ser tocado pelos seus discípulos.
A Bíblia diz, então, aqui no versículo 52, o seguinte: versículo 52, os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, este é um fator importante, depois. Eles não ressuscitaram juntos com Jesus, Jesus e as primícias. Mas havia um molho, porque no Antigo Testamento, meus irmãos, nessa festa, o sumo sacerdote recebia dos israelitas uma amostragem da colheita, que era primavera, os primeiros frutos, especialmente de cevada, eram os que primeiramente surgiam nas plantações, e ele juntava aquele molho e oferecia a Deus, e Deus recebia, para que o povo fosse recebido. Se aquele molho fosse aceito, o povo também estava sendo aceito, porque aquela amostragem representava todo o povo de Israel. Mas Jesus levou a Deus, na manhã da ressurreição, aquele molho. Apareceram em Jerusalém, está escrito aqui, muita gente não compreende bem essa passagem, mas está escrito aqui. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. A cidade santa aqui não é no céu, essa é Jerusalém, uma referência à cidade de Jerusalém. Esse molho não voltou para a sepultura. Jesus levou com ele, porque como sumo sacerdote fazia a oferta dos primeiros frutos, Jesus estava levando ao Pai alguns desses frutos. Meus irmãos, eu confesso que a gente fica considerando esses detalhes da Bíblia, né? São pontos assim interessantes, porque quando João Batista disse: eu não sou a noiva, eu sou convidado do noivo. Olha, vai haver um casamento, vai haver convidados para aquele casamento. É possível que muitos desses ressuscitados, não sabemos quais e nem quantos, vão estar presentes nas bodas do Cordeiro, convidados do noivo. Mas meus irmãos, nas ofertas que ocorrem por ocasião dessa oferta que o sumo sacerdote fazia, não podia haver pães levedados. Era o tempo dos asmos. Era uma semana de pães asmos. Só se comia pães sem fermento. Não podia haver fermento. E então, a partir daquele domingo, é interessante notar na sequência que os discípulos estavam lá no cenáculo quando Jesus aparece, mas menos um. Não sabemos por quê o Tomé não estava lá. E quando os discípulos disseram: vimos o Senhor, Ele esteve aqui. E Tomé disse: eu não acredito. Se eu não ver Ele, se eu não vê-lo, tocar o meu dedo na ferida da mão dele, do lado dele, eu não vou crer, não vou acreditar. E Jesus aparece outra vez. E aí diz a Tomé: vem, Tomé, me toca aqui. Veja aqui que sou eu mesmo.
Aquelas mulheres lá junto ao túmulo, ele disse, não me toques porque não subi ao Pai. Agora ele pode dizer aos discípulos, pode me tocar, toca aqui. Ele já tinha cumprido a missão de apresentar aquele molho que só vamos conhecer quando chegarmos lá. Não sabemos quantos e nem quais. Mas quando Jesus volta e ensina durante 40 dias, os discípulos aparecendo aqui e acolá, em alguns lugares, certa ocasião apareceu para mais de 500 irmãos, prova de que ele estava vivo e está vivo. Nós servimos um Jesus vivo, irmãos. Um Jesus vivo. Um missionário que estava aprendendo inglês na Costa Rica, tem um seminário lá que ensina espanhol, não é? Para os missionários que vão dos Estados Unidos para países hispanos. E ele não conhecia a religião da América do Sul, também da Costa Rica. Então, na sexta-feira da Paixão, ele foi à cidade para conhecer a religião dos latinos. E ele ficou impressionado de ver o tamanho da procissão. A procissão tomou conta da cidade inteira. Não tinha fim. Não tinha fim. Parecia que o país estava todo presente na cidade. E ficou impressionadíssimo e voltou pensativo para a escola, que ficava retirado da cidade, e pensou, imagine como será domingo, porque domingo é ressurreição. Como será no domingo? Se na morte dele houve tanta gente, imagine no domingo. E domingo ele voltou à cidade. Que frustração, não havia quase ninguém. Uma procissãozinha pequena, pouca gente, e aquilo acabou assim, de repente, e ele impressionado disse, gente, esta é a igreja do Cristo morto. Porque do Cristo vivo não tem nada. Meus irmãos, isso é muito sério. Jesus está vivo. Está vivo. Nós comemoramos a morte dele na ceia do Senhor. Até que ele venha. Porque ele está vivo e vai voltar. Mas eu quero adiantar um pouquinho, meus irmãos. Porque primícias aqui, fala de ofertas. Nós estamos vendo aqui tanta coisa boa aqui, frutos, tem até um arroz aqui lá do Oriente, coisa boa, olha só. Porque era um dia de ofertas, as pessoas levavam ofertas, as primícias. Agora, 50 dias depois, notem que tudo acontece no primeiro dia da semana, o 8º dia, porque o número 8 na Bíblia significa novo começo, tudo novo, nada de coisa antiga. Jesus não veio remendar o judaísmo, trouxe algo totalmente novo. Não se coloca remendo novo em vestido velho. Tudo novo. E até o novo dia, o 8º dia, porque o número 8 na Bíblia fala de um novo começo. O cristianismo é tudo coisa nova, irmãos. No nascimento da igreja surge uma nova humanidade, um povo diferente de qualquer outro povo. Esse povo mudou o mundo e muda o mundo. A igreja tem um poder tão grande que nós não podemos fazer ideia do que seria esse mundo sem a presença da igreja. Minha esposa dirige uma reunião de oração já há mais de 27 anos. Nasceu aqui em Denny, aqui em Hollywood, há 27 anos. E em cada reunião a gente tem bênçãos e bênçãos e bênçãos e bênçãos. E quando completamos 25 anos, fizemos uma festa, foi uma festa muito bonita. E eu disse, gente, são mais de 1.250 reuniões. Imagine quanta gente abençoada em 1.250 reuniões.
em que houve cura, houve milagre, houve libertação. A gente olha para tudo isso e fica pensando, meu Deus, o que seria do mundo sem a presença da igreja? Sem os cultos da igreja, sem as reuniões de oração do povo de Deus. Essa é uma reunião, imagine quantos milhares de reuniões não estão acontecendo no mundo todo, freando o avanço do mal. Freando. Porque a igreja é sal, que não deixa que esse mundo apodreça. Nós somos o sal da terra. Não podemos ser sal insípido, porque aí para nada presta. Mas, meus irmãos, 50 dias depois, conta-se 7 sábados. O número 7 é um número significativo na Bíblia, perfeição espiritual. E o número 50, evidentemente, que na língua grega deu um novo título àquela festa das primeiras colheitas, que é Pentecoste, o 50º. Acontecia 50 dias depois da Páscoa. E, nesse dia, há oferta. Há cordeiros que morrem, há carneiros que morrem, há um bode que morre. Esses animais são figurativos. Mas a oferta, o único caso na Bíblia de oferta com fermento, oferta levedada, ocorre no nascimento da igreja. O pão era pão fermentado. Único caso em que Deus permite o fermento na oferta. E isto é muito importante. Às vezes, meus irmãos, eu tenho lecionado teologia, tenho um seminário. Meus livros são livros de ensino. Eu já produzi em português 32 títulos em português. 11 foram traduzidos para o espanhol. E também já revisei 2 Bíblias e participei da tradução da Nova Versão Internacional. Então, estou bem no meio, no ambiente teológico. Né? E há pessoas que têm dúvidas e levantam essas dúvidas. Um aluno no seminário, um pregador, aliás, um ensinador da Bíblia, ele disse, irmão Abraão, eu não entendo essa passagem aqui. Por que que Jesus está dizendo aquelas pessoas, não os conheço, se essas pessoas estão dizendo, Senhor, no teu nome, profetizamos, expulsamos demônios, fizemos muitas maravilhas. Por que Jesus responde desse jeito? E eu disse, há algum fruto do Espírito aí? Não, não há. Há dons. Os dons não qualificam o cristão. O que qualifica o cristão é o fruto. O fruto do Espírito Santo, meus irmãos, que o Espírito Santo colhe na nossa vida é amor, é alegria, é paz, é bondade. É uma sequência linda que vai terminar numa virtude raríssima. Autocontrole, o domínio próprio. Começa no amor e termina no domínio próprio. Tudo está sob controle. A carne, a carnalidade já não manda mais, já não dirige mais a vida do cristão, mas ele está controlado pelo Espírito Santo. Tudo nele funciona. Porque é fruto, não é apenas dom. Graças a Deus pelos dons, mas os frutos são melhores. E depois que o apóstolo Paulo fala de dons e fala de frutos, ele diz, agora eu quero passar a falar com vocês de alguma coisa muito mais excelente. Ora,
E ele trata, então, no capítulo 13 de 1 Coríntios, da manifestação de Deus, o Pai, na igreja. O Espírito Santo distribui dons espirituais, Jesus distribui dons ministeriais, o Pai opera tudo em todos. A Trindade trabalhando na igreja, cada pessoa da Trindade na sua devida função. Isso é uma coisa linda, isso é ordem. Quem dera nós tivéssemos no Brasil o que está na nossa bandeira, né? Ordem e progresso. Como não temos ordem, também não temos progresso, infelizmente. Estou falando de política aqui, não. Só manifestando aquilo que a gente está cansando de ver, começa a ver notícia do Brasil, um pouco preocupado. Meus irmãos, mas a verdade é que Deus é um Deus de ordem. Ele trabalha na igreja. Mas é interessante notar que a igreja não é perfeita, irmãos. Jesus falou pouco da igreja. Falou muito mais do reino. O reino é perfeito. O reino de Deus é perfeito. É um reino eterno, de geração em geração. É um reino perfeito. O reino de Deus não tem falha. Por isso, o modelo de oração que nós temos na Bíblia é: venha o teu reino. Jesus estabeleceu a igreja na terra e disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. A igreja é vitoriosa, mas quantos problemas surgem na igreja? Na própria igreja de Jerusalém. Eu fico imaginando aquele culto, não sei quando Ananias chegou no culto, se o culto já estava acontecendo há 1 hora ou 2, eu não sei, mas o fato é que ele chega lá e entrega a oferta, dizendo: olha, eu vendi a minha propriedade, aqui está 100% do valor. Foi isso que ele queria dizer. E Pedro, que estava cheio do Espírito Santo, disse: ô Ananias, por que você mente para o Espírito Santo? Se você vendeu, portanto, o problema é seu, você podia ficar com o dinheiro, ninguém te pediu, obrigou nada, mas você vem trazer aqui parte do dinheiro dizendo que trouxe tudo. Você não está mentindo a homem, você está mentindo ao Espírito Santo. E pá, caiu morto, homem, na porta da igreja. E o culto está acontecendo, irmãos. Os jovens cuidem do cadáver. Levaram para trás da igreja, abriram a cova e sepultaram. E 3 horas depois o culto está continuando. Não havia fofoqueiros naquela igreja. E também não havia celular, porque senão alguém teria passado o recadinho para Safira, né? Safira, aconteceu um desastre aqui, olha, teu marido morreu. Mas ninguém saiu do culto. O culto é aquela bênção, né? Que ninguém quer perder nada. Imagina o que está acontecendo lá. 3 horas mais tarde chega Safira. E Pedro pergunta: Safira, foi portanto que vocês venderam a propriedade? E ela diz: foi. Olha, aí na porta estão os jovens que acabaram de sepultar o teu marido e vão levá-la também. Pá, caiu morta. Isso não é lenda não, irmãos, isso aconteceu de verdade. A igreja nasce com pessoas imperfeitas, porque o fermento está presente na oferta que nasce a igreja. Mas isso não significa que nós temos liberdade para pecar, muito pelo contrário. A igreja nos dá um exemplo lindo, pessoas que davam tudo. Tudo. O José, chamado Barnabé, filho da consolação, um apelido dele. Barnabé era um apelido, porque José é um nome muito simples. Significa mais um, só isso. Nós temos um José lá no passado que tinha esse nome simples, mas foi o segundo homem no governo do Egito. Que bênção foi aquele José. Mas temos um homem abençoado por nome José também no Novo Testamento, Barnabé. Barnabé foi o primeiro. Vendeu suas propriedades, levou todo o dinheiro e pôs lá aos pés dos apóstolos, dizendo: olha, usem o dinheiro, eu não vou precisar de dinheiro, eu quero evangelizar. E, de fato, foi um evangelista
um homem de Deus, que fez um trabalho de uma liderança incrível. Mas outros seguiram os caminhos deles, e aí alguém que quer parecer que é sem ser vai fazer aquilo, e acontece que a igreja não estava morta, a igreja estava viva, e acontece o desastre, e Ananias e Safira morrem. Caiu grande temor na igreja, mas a igreja continuou operando milagres e milagres, meus irmãos, e o poder de Deus se manifestando, e gente se convertendo, uma coisa linda, uma coisa linda. A igreja é tudo isso, mas a igreja é menor do que o reino de Deus. A Bíblia diz que nós somos filhos do reino. Não há expressão filhos da igreja, mas filhos do reino. Servimos ao reino de Deus. E, meus irmãos, o que significa o nosso serviço no reino de Deus? Eu costumo esclarecer, é mais um hábito, né? Quando Jesus desceu ao Hades, foi ao paraíso. E na carta aos Efésios, o apóstolo São Paulo ensina que ele levou cativo o cativeiro. Esses cativos que estavam lá, naquele lugar chamado seio de Abraão, a parte para onde os justos iam ao morrer, que havia o lugar dos ímpios, havia o lugar dos justos. Jesus mostra isso naquela história que ele conta do rico e Lázaro. Lázaro podia ver Abraão do outro lado e com Lázaro no seu seio. Mas Jesus levou esse povo, esse cativeiro, foi transferido daqui da terra para o céu. Quem morre hoje não vai para baixo, vai para cima. Em espírito. Mas para que ninguém tenha nenhuma dúvida, a Bíblia diz com clareza que quando Jesus vier buscar a igreja, e essa data está tão próxima de nós, que eu não sei se vamos chegar ao fim desse ano sem que isso aconteça. Jesus vai trazer com ele os que são dele, para que recebam aqui na terra o corpo da ressurreição. Meus irmãos, eu não pude resistir e acabei corrigindo não. Eu fiz, liderando aqui um seminário, houve muitas questões. Alguém escreveu um livro, e nesse livro a pessoa esteve lá e conversou com o apóstolo Paulo, né? E o apóstolo Paulo, então, dizendo nesse livro, né? Eu louvo a Deus no meu espírito, na minha alma e no meu corpo. E eu estranhei, eu disse, que corpo? Está desencorpado. Está em espírito, não tem corpo nenhum. São tolices que as pessoas escrevem sem nenhum fundamento bíblico. Infelizmente. Porque os que estão lá estão esperando a ressurreição. Como provaram a morte? A Bíblia diz que quando Jesus vier buscar a igreja, eles vão ressuscitar primeiro. Terão a prioridade da ressurreição. Jesus os traz com ele e eles recebem os seus corpos aqui e imediatamente nós, os crentes que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E juntos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Isso chama-se na Bíblia arrebatamento. Eu tenho estado ensinando escatologia em muitas partes aqui dos Estados Unidos, do Brasil, da Europa e em outras partes do mundo. Meus irmãos, e é impressionante, essas coisas estão bem claras na Bíblia. Mas os que Jesus levou foram ressuscitados, corpos ressuscitados, porque fazia parte de um molho especial.
Então, primeiramente, Jesus levou esse molhozinho, apresentou ao Pai, e voltou para estar aqui. E também é lógico que ele levou o cativeiro para o céu. Mas um dia, ele vai voltar. E quando ele voltar, aí nós já temos a nossa ressurreição garantida, porque o molho foi recebido lá, significa que todos nós já estamos aprovados, já estamos qualificados, já estamos na lista. A listagem está completa. Nosso nome será chamado e nós compareceremos perante o Senhor da glória. Meus irmãos, como concluir esta palavra? Indo para Hebreus. Aliás, desculpe, para Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem o corpo de vocês em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão do mundo, mas renovem a mente de vocês, para que vocês sejam transformados pela renovação da mente de vocês, a fim de vocês provarem e comprovarem a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Isso é um mandamento, meus irmãos. E o apóstolo começa fazendo aqui um rogo, um apelo profundo, um apelo forte. Eu quero que vocês se rendam, façam uma entrega de vocês. Isto é primícia, meus irmãos. As coisas de Deus não são secundárias, são todas prioritárias. Quando Jesus falou das necessidades desta vida, de tanta coisa que nós precisamos de casa, precisamos de comida, precisamos de alimento, ele fala de tudo isso e conclui dizendo: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça desse reino, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É como se não precisássemos delas. Aliás, há uma tradução que eu tenho em casa do Novo Testamento, e o tradutor colocou lá, nesse versículo, né? E todas estas coisas vos serão dadas de quebra. Nós não pagamos por elas, não precisamos delas, mas não são dadas. Eu me lembrei, meus irmãos, das feiras de São Paulo, que eu morei lá há muitos anos, né? E principalmente os japoneses. A gente comprava lá uma dúzia de banana, ele colocava mais umas 2 bananas de quebra para a gente. Compra uma dúzia de laranja, põe mais umas 2. Essa é uma característica daquele povo. Que povo bom, esse povo japonês. Tem prazer de dar alguma coisa extra. A gente paga 12 e leva 14, ou 13, ou 15. Né? Mas eles fazem isso. E essa é uma expressão. O reino de Deus é tão completo, é tão perfeito, que nós não precisamos de mais nada. Basta o reino. Mas nós temos tudo mais. Temos de quebra tudo aquilo que nós precisamos. Agora, meus irmãos, a igreja nasce com essa visão das primícias. Nasce com o povo dando. Eram multidões que se convertiam no dia de Pentecostes, 3.000 pessoas. Não era legalismo, era a graça de Deus. É muito interessante notar isso. Porque lá no livro de Êxodo, quando
a lei foi proclamada pela primeira vez, morreram 3.000 pessoas. Mas no Novo Testamento, quando o Evangelho foi proclamado, são salvas 3.000 pessoas. É a graça de Deus. E o povo dava com alegria. Ninguém não havia necessitado. Ninguém passava necessidade. Os missionários recebiam sustento. Os apóstolos saíram e eram acompanhados da ajuda financeira para sobreviverem. Todos eles fizeram um trabalho lindo. A igreja estava disposta a ajudar, irmãos. Que coisa linda. Isso é atividade nossa. Nós temos o privilégio de contribuir com o nosso melhor para a expansão do reino de Deus. Eu traduzia um jornal que circulava na África, e principalmente na África, lusofônica, na África de língua portuguesa. Traduzia do inglês para o português. E achei lindo o testemunho de um irmão. Ele disse o seguinte: até aqui nós estávamos, como igreja, olhando no espelho e vendo a nós mesmos. Mas agora abrimos as janelas. Estamos olhando para as necessidades do mundo lá fora. E já enviamos missionário para tais e tais países. Estamos ganhando pessoas, estamos levantando igrejas. Eu disse, que coisa bonita, que coisa bonita. Isso marca a gente. Um amigo meu me levou na Catedral de Cristal, lá na Califórnia. Há um templo muito lindo, só de placas de cristais, tem 18 milhões de dólares em placas de cristais. Imagine o restante da estrutura. Aquilo é uma riqueza. 4.200 lugares, aquele templo suntuoso, tão rico, tão bonito. Eu ainda morava nisso, isso faz mais de 30 anos. Mas ele me mostrou um prédio muito alto ao lado do templo e comentou: o Dr. Schuller reúne o ministério dele, os obreiros dele, no último andar do prédio. Ele quer que os seus obreiros tenham uma visão da grandeza do lugar, que é o nosso campo de trabalho, o nosso campo de conquista. Isso é lindo. Nós precisamos levantar os olhos e olhar e ver os campos brancos e trazer a nossa contribuição, trazer o melhor que temos recebido de Deus e dar com alegria. Porque quando damos com alegria, meus irmãos, o Senhor vai nos recompensar com abundância. O texto de Romanos fala de entrega. Entrega plena, uma entrega santa, uma entrega de fé para experimentar a vontade de Deus. Eu não sei quantos aqui já experimentaram a vontade de Deus e comprovaram que ela é boa, agradável e perfeita. Que muitos de nós que frequentamos igreja, às vezes nunca percebemos isto, porque estamos assim na periferia da fé. Somos religiosos dentro do templo. Não assumimos aquele compromisso de colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Quando fazemos isto, nós vamos entender a bênção do reino. E vamos ter uma alegria, vamos ter um prazer tão grande, que nada vai nos parar. Nada pode parar um crente alegre, cheio da graça de Deus. David Brainerd, que foi um modelo de missionário aqui nos Estados Unidos, morreu aos 29 anos de idade, fez um trabalho lindo entre os índios, gastou a sua vida servindo, não se casou, disse para a noiva dele: não vou me casar porque eu estou doente, vou morrer. E de fato morreu. Mas ele disse uma frase bonita, ele disse: meia hora de alegria na presença de Deus vale mais do que uma vida inteira na alegria do mundo. Meia hora de alegria na presença de Deus. Por que muitos de nós não experimentam isto?
Porque, meus irmãos, nós não queremos assumir compromissos. Nós ficamos assim, não. Ficamos nos nossos impedimentos, nas nossas desculpas. Mas a verdade é que temos que assumir. Se você é uma pessoa que está decepcionada com a igreja, não mude de igreja. A menos que a igreja se desvie da fé. Porque quando nós mudamos porque não concordamos, não, fulano me persegue na igreja, fulano não, tá, acontece isso e aquilo, tal. Você tem que passar de ano, senão você vai ficar repetindo o ano toda a vida. Tem crente que passa 30, 40 anos de fé, não sai da primeira série. No sentido espiritual, porque, não, eu não quero compromisso, estou aqui quietinho. Não quero problema nenhum. E não trabalha e não faz nada. Você começa a trabalhar, você vai enfrentar dificuldades. Mas são dificuldades próprias. E graças a Deus pelas dificuldades que nos levam a crescer. Interessante, irmãos. É uma atitude tola a gente sofrer perseguição, sofrer mágoas, sofrer dor, passar por provas e não ganhar nada. Nós temos que tirar proveito disso. De que jeito? Coloca tudo nas mãos de Deus e vence a luta, vence a prova, vence tudo, que você vai ser mais abençoado. A sua vida vai ser mais abençoada. Porque essas coisas acontecem para nos ajudar. Por que é que os discípulos Jesus mandou os discípulos no barco, obrigou que eles entrassem? A Bíblia diz, foram obrigados a entrar no barco. E Jesus foi orar no monte, o tempo passou, chegou a noite, o barco não saía, porque é ondas contrárias e vento, e tudo ruim. E Jesus só aparece lá andando sobre as águas depois das 3 horas da manhã. E eles apavorados. Mas por que Jesus fez isso? Eles precisavam de fé. Tudo que Jesus fez com os apóstolos, fez para que a fé deles aumentasse. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje é dia de oferta. Traga a sua oferta com fé. Traga com alegria, que a sua primícia seja realmente uma primícia abençoada. Dê com alegria. Não fique discutindo, mas o dízimo é do Novo Testamento, é do Antigo. Eu costumo dizer a certas pessoas que ficam com essas quistiúnculas, não? Se não tem dúvida sobre isso, faça como faziam no Novo Testamento. Leva tudo, acabou o problema. Vende, leva tudo. Está preocupado com 10%? Os discípulos deram 100% de tudo. E a gente fica discutindo isto. É lógico que dízimo é bíblico. Oferta alçada é bíblica. Nós vamos fazer isso com alegria, irmãos. Deus ama aquele que dá com alegria. Uma pessoa amada por Deus vai ser abençoada, vai ser uma pessoa alegre, uma pessoa de saúde. Oh, meus irmãos, e isso é um mistério, um mistério. Aquela senhora que deu as 2 moedinhas, as únicas que tinha, que não fazia barulho nenhum no gasofilácio, né? Porque aquela peça que parecia um trombone, que colocava uma moeda pesada ali, e o barulho era grande, né? Blom, 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 blom. Mas ela colocou 2 moedinhas, Jesus estava ali perto. Interessante que Jesus estava ali perto. E quando ela jogou aquelas 2 moedinhas, quase não fez barulho nenhum. Ele disse, vem aqui, olha aqui, aquela mulher, viúva, deu mais do que todo mundo. Que todos deram do que sobrava. Ela deu tudo o que tinha para viver. Tudo que ela tinha para viver, ela deu. Agora, meus irmãos, o que foi daquela velhinha? Passou alguma necessidade? Passou fome? É lógico que não.
Porque se ela fez aquilo de coração, ela tinha a bênção de Deus. E quando a bênção de Deus está conosco, irmãos, nada nos falta. Deus é capaz de multiplicar um pouquinho e a gente nem sabe por que deu isso, deu aquilo, e deu e sobrou. E a gente fica, meu Deus, o que é isso? É bênção de Deus. Ninguém dá mais do que Deus. Se você dá para Deus, Deus vai te devolver e vai devolver. Como diz Jesus, não é? Boa medida, sacudida. Sacudida. Sabe o que é sacudida? Você enche um saco de farinha e dá uma sacudida nele, ele torna a baixar. Aí você põe mais farinha. Dá outra sacudida, abaixa, põe mais farinha. É um exemplo. E Deus pode fazer isso. Só precisamos crer e fazer isso com alegria. Posso fazer um convite aqui, pastor? Ficamos de pé, meus irmãos. Nós recebemos para dar. Eu não concordo com o que disse Francisco de Assis. É dando que recebemos. A Bíblia usa uma linguagem contrária. É recebendo que damos. Primeira necessidade, primeira lei da vida é receber. Nós não podemos dar o que não temos. Nós temos que receber para dar. Quando o povo de Israel chegou no Sinai, vamos levantar o tabernáculo, nós precisamos, diríamos hoje, mais ou menos aí 30 bilhões de dólares. É o que custou, segundo uma universidade americana, há uns 50 anos atrás, analisou direitinho, aquele tabernáculo teria custado hoje, naquele tempo, hoje seria muito mais, 50 bilhões de dólares. Eles não precisaram voltar ao Egito, eles tinham o dinheiro. Deus deu. E deu no último dia deles no Egito, que cumpriu uma promessa, uma profecia que está no Gênesis. E Deus disse a Abraão, a tua descendência sairá do Egito rica. Mas um povo escravo sair rico, mas saiu rico. Deus fez que os egípcios dessem tudo que tinham, ouro, prata e produtos caríssimos, de modo que no deserto o povo tinha de tudo para dar. E o povo deu com tanta boa vontade. Não sei qual a sua meta hoje aqui para receber. A meta lá no Sinai não era pequena, o alvo era grande. Mas o povo deu com tanta alegria, com tanta disposição, que foi preciso fazer um anúncio no acampamento. Ninguém traga mais ofertas, porque já temos tudo o que precisamos para sobrar. Pastor Edilson, que coisa linda uma igreja com essa disposição, hein? Ao ponto do pastor chegar aqui, irmãos, olha, não traga mais oferta, nós já temos tantos recursos, nós não sabemos o que fazer com tanto dinheiro. Mas eu sei que a necessidade da igreja é grande. É grande, eu sei disso. Eu tive o privilégio de conhecer o pastor de uma igreja que ajudamos os obreiros no interior da Alagoas durante cerca de 11 anos, nós ajudamos a sustentar missionários, cerca de 90 e tantos missionários no interior, com comida. E um dia o pastor me ligou, que eu não o conhecia. Irmão Abraão, o que o senhor está fazendo por nós, nós não podemos pagar, mas a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Eu chorei no telefone, irmãos. A gente não faz isso para receber. Faz isso porque precisamos fazer. A gente recebe para dar. E quando você dá, você vai ter mais. Aquilo que você dá é o que você tem. Não é o que você ganha que você tem. Não é o que você gasta que você tem. Não é o que você guarda no banco que você tem. Aquilo que você dá é o que você tem. E quanto mais você dá, mais Deus vai enviar e enviar de tantas formas, de tantas maneiras, que você não vai saber o que fazer. Você quer receber alguma coisa de Deus hoje?
Se tem alguma necessidade especial. Mas nós somos um culto de primícia para dar. Quem sabe você precisa receber alguma coisa, pelo menos uma alegria de Deus para dar com alegria. Talvez você tenha trazido a sua oferta. E agora você está pensando, será que eu calculei bem a minha oferta? Será que ela não está pequena demais? Será que eu não estou dando do que está sobrando? Por que você não põe um pouquinho de sacrifício aí? E dê um pouco mais. Você quer receber alguma coisa de Deus nesse sentido? Abra a mão, vai receber. Estou falando sério, se você quer receber. Talvez até uma bênção especial, uma cura, um milagre. Como é que uma criança chega diante do pai ou da mãe para receber um pedacinho de pão? Não é com a mãozinha estendida? Se nós não nos comportarmos como crianças, irmãos, nós não entramos no reino de Deus. O reino de Deus é assim, é tudo tão simples. Tem milagre, não tem mistério. Não tem mistério. Pedro pergunta a Jesus, quando aparece andando sobre as águas, Senhor, posso ir aí? O que Jesus disse, parou e disse, vem. Tudo tão simples. Ele pisou na água e saiu andando em cima da água, sem se afundar. É tudo simples, uma questão de fé. Você tem que crer. Vamos fazer uma oração e você vai depois fechar sua mão. Você está pedindo, você vai receber. Se você precisa de alguma coisa, um reforço espiritual, graça de Deus na sua vida, peça agora com fé. Experimenta o reino de Deus. Experimenta a vontade de Deus. É boa, perfeita, é boa, agradável e perfeita. Não tem erro. Tudo que Deus pede de nós é bom, é agradável e é perfeito. A vontade de Deus não tem falha. Você pode receber agora.